E aí, tudo na paz? Seja muito bem-vindo ao canal Física com o Matheus. E como ganhou lá na enquete que eu postei no Instagram, inclusive vou deixar meu Insta aqui embaixo, tá? Magnetismo, então trouxe aqui uma questão pra gente resolver. Essa aqui é das boas, viu? Dá uma pausada nesse vídeo, tenta a questão que já já a gente vai responder. Vai que cai algo parecido na tua prova. E aí, tentou a questão? Deu certo? Espero que sim, então... Vamos aqui, vamos fazer a questão para ver se nosso gabarito bate com o seu, né? Mas antes disso, não custa nada, dá o like, compartilha o canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para mais notificações e acompanha a gente no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo, vou estar sempre postando as dicas e novidades por lá, tá certo? Então, vamos aqui. O que esse problema fala pra gente, né? Ele fala sobre um elétron que vai entrar num solenoide, ele vai realizar um trecho em movimento circular. Professor, por quê? Porque lembra que o campo dentro, né, do solenoide ele é constante, ele é uniforme, né? E aí o que acontece? Você vai ter um campo para baixo e o elétron vai incidir de maneira perpendicular a esse campo. E aí você já aprendeu nas suas aulas de magnetismo que quando um elétron ou uma carga, né, ela incide de maneira perpendicular ao campo, ela realiza um movimento circular. Né? Pode ser um movimento circular completo ou meio movimento circular, um oitavo, enfim. Ela vai realizar um trecho de movimento circular. Então, enquanto essa carguinha, esse elétron, estiver dentro do solenoide, ele vai descrever um movimentozinho circular, né? Um trechozinho de movimento circular. E aí depois ele vai sair eventualmente do solenoide. A questão é que a gente encontre o tempo que ela passou dentro do solenoide. Tá? Então, questão aí super focada para as provas, né? Então, vamos aqui, vamos comentar isso. Para a gente fazer essa questão, pessoal, eu vou fazer aqui um desenho rapidinho da situação e aí logo em seguida a gente volta aqui, tá bom? Tá, então vamos lá. Olha só, eu fiz aqui um desenho dessa situação quando vista de cima. Se eu olhar de cima, ele vai estar entrando. Por isso que eu representei o campo magnético por esse X, tá certo? Porque quer dizer que ele está entrando aí no plano, tá bom? O solenoide, pessoal, é essa circunferência pintada de raio Rzão, tá certo? Ó. E o que vai acontecer? O elétron, eu supus aqui que ele entrava ali para aquele ponto A, tá certo? Então o elétron, ele entra pelo ponto A. Quando ele entra dentro do solenoide, ele passando por duas espirazinhas, né? Ó, ele vai descrever um arco, né? Um movimento circular, ele vai descrever um trechozinho de um movimento circular, tá certo? E ele vai entrar no ponto A, vai fazer um movimento circular e vai sair ali no ponto C, tá? Essa circunferência aí pontilhada é a circunferência que o elétron descreve, só que, claro, o elétron só vai descrever o arco AC, tá? Porque quando ele sai pelo ponto C, se não houver mais nenhuma força, ele vai seguir ali em linha reta, tá bom? Nessa trajetória circular que o elétron faz, o centro dela tá lá naquele ponto D ali que eu desenhei, tá bom? E aí, se você olhar direitinho, ó, ele vai descrever esse arco AC, né? Enquanto ele descreve esse arco, a força magnética, se você aplicar a regra da mão direita, você vai ver que o tempo inteiro ela está apontando ali lá para aquele ponto D, né? Aquele centro D. Beleza? Repara também que quando ele faz esse arco AC, o arco eu descrevi aí por um ângulo central φ. Show? Até aí? Então, vamos começar a nossa resolução, certo? Ó, coisas que eu preciso que você lembre, né? Embora a gente não vá utilizar agora, vai ser importante, tá? A primeira coisa que eu quero que você lembre aqui, ó, deixa eu afastar aqui. Pronto. Então, deixa eu me reduzir aqui um pouquinho. A primeira coisa que eu quero que você lembre é o seguinte. Se a gente olha para esse campo magnético, como é que a gente calcula, só para recordar aqui, né? Como é que a gente calcula o módulo do campo magnético, né? Produzido por um solenoide percorrido por uma corrente I, né? Vai ser μ0 vezes N, que é a densidade de espiras, vezes I. Tranquilo? Então, isso aqui vai ser o módulo do campo magnético lá no interior do solenoide. Fechou? Esse resultado a gente vai usar lá no final da questão, mas eu já queria antecipar e já deixar ele aqui, tá? Outras coisas que a gente precisa observar aqui quando a gente olha para esse problema. A força magnética que atua sobre o elétron, ela vai atuar como resultante centrípeta, correto? Cuidado, pessoal, não existe força centrípeta, tá? O que existe é resultante centrípeta. Então, essa força magnética, por apontar o tempo inteiro para o centro e obrigar com que esse elétron faça essa curva, ela atua como resultante centrípeta. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos escrever aqui a primeira parte da questão, vamos achar o raio dessa trajetória circular que o elétron descreve. Eu vou chamar esse raio de Rzinho e a gente vai querer achar esse raio aí. Aí é fácil, né? É só dizer o quê? Força magnética é igual a resultante centrípeta. Bom, então, força magnética é um elétron, então vai ser E
vezes V vezes o B. Repara que aquele seno de θ que aparece nessa fórmula, né, que é o ângulo entre V e B, não faz necessário aqui, porque esse ângulo é 90, né, então o seno é 1. A velocidade é perpendicular ao campo magnético, tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Ó? Do outro lado, a gente vai ficar com m V ao quadrado sobre o raio. Cuidado que esse raio é o Rzinho, né? Não é o Rzão. O Rzão é o raio do solenoide. Rzinho é o raio da trajetória circular que o elétron descreve. Tá bom? Dá pra gente cortar aqui, ó, um V desse com um V desse. E aí a gente isola esse raio. Vamos guardar essa expressão aqui. A gente vai utilizar ela agora. Tá bom? Tá. O que eu quero que você observe? A questão pede pra gente calcular o tempo que ele passou nesse arco de circunferência, tá certo? Ó. E é fácil em tese, por quê? Porque o módulo da velocidade não se alterou. Né? Lembra que a força magnética aí ela vai alterar apenas a direção e o sentido, mas ela não altera o módulo da velocidade. Então, por isso que a gente diz que é um MCU, né? Então, se eu encontrar, por exemplo, o tamanho desse arco, eu pego o tamanho desse arco, divido pela velocidade da partícula, e aí a gente encontra facilmente o tempo que ela passou aí dentro. E aí, para encontrar o tamanho desse arco, o primeiro passo eu vou achar o ângulo central. E aí depois a gente usa a definição de ângulo em radiano para achar o arco, tá bom? Então, vamos lá fazer isso na prática aqui, ó. Como é que a gente vai encontrar esse ângulo aí, ó? Então, vamos aqui para a parte 2. Volta aqui na figura e eu quero que você enxergue esse triângulo bem aqui assim que eu estou pintando, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo, não é não? Triângulozinho aqui, ó, retângulo. Esse triângulo retângulo, olha só, quem é o cateto ali OC, que é um lado OC, é Rzão, né? Quem é o lado CD, Rzinho, tá bom? Então, eu posso olhar para esse triângulo aí e vamos desenhar ele aqui, ó. Então, pronto, tá aí. Destaquei ele aí para a gente enxergar, tá bom? Então, esse triângulozinho que eu destaquei, pessoal, é justamente esse triângulo aí, ó, ODC, tá? Então, se você for pegar aqui, ó, beleza? E, olhando para esse triângulozinho retângulo aí, o que a gente pode escrever? Ó? É a tangente, né, de φ sobre 2, não? Tem que ser igual a cateto oposto por cateto adjacente, então tem que ser Rzão por Rzinho. Perfeito? E aí a gente vai tirar o que aqui agora, né? Ó, a gente vai poder descobrir quanto é que vale de fato essa tangente. Ó. Então eu vou pegar esse resultado aqui, vou só cá, tá? E do outro lado, pessoal, vamos substituir o raio. Lembrando que o raio é dado por essa expressão aqui em cima. Então, vamos pegar essa expressão que está aqui, ó. Vamos substituir bem aqui. Beleza? Então, fazendo isso, o que a gente fica, ó? E aí, vamos ficar com 3 aqui. Tá? Fechou aí? Quando a gente precisar, quando for lá no final da questão, a gente substitui o B pelo μ0NI, tá bom? Mas por enquanto, vamos deixar isso aqui. Na verdade, o que a gente precisa, na verdade, é o ângulo, né? Então, vamos logo isolar esse ângulo aqui, ó. Pronto. Legal? Tranquilo? Então, temos aqui a nossa expressãozinha para o ângulo central, né? Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa encontrar esse arco AC, né? Ó, e esse arco vai ser bem facinho, né? Ele é simplesmente o quê? O raio, Rzinho, vezes o ângulo, tá certo? Ó. Então, vamos usar aqui essa definição e aí a gente vai conseguir o tamanho desse arco. Vamos aqui, então, para a parte 3 da questão. Para a gente achar aquele arco que a questão que o elétron percorreu, a gente vai fazer o que aqui, ó? ΔS, que é aquele arco, tá? Ele vai ser, por definição, Rzinho vezes φ. Concorda comigo? Então, Rzinho vezes φ. Tá, professor, e aí? Aí que agora a gente vai substituir tudo que a gente obteve, né? Ó. O Rzinho, se você lembrar, vamos voltar aqui em cima, ó. Ele é mv sobre EB, né? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Ele é mv sobre EB, tá certo? Ó. E o ângulo, né, φ, é tudo isso aqui, ó. Inclusive, eu vou até copiar aqui para a gente jogar bem aqui. Legal? Lembra, o que a gente está buscando? A gente está buscando o tempo que ele passou lá dentro, né? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Se você quer o tempo, o que a gente pode fazer? Como a velocidade em módulo ela é constante, então esse tempo ele vai ser simplesmente a gente pegar o arco, né, ΔS, e dividir pela velocidade.
não é isso? Então, repara que quando eu jogar aqui, quando eu dividir pela velocidade, esse V que está aqui, ele vai cortar. E aí vai ficar todo o restante, exceto o V, né? Ó. Então, o que a gente pode fazer aqui? Certo? A gente vai poder cortar esse V. Então, cortamos ele, olha, ele sumiu. Eu vou pegar esse 2 que está aqui e eu vou só organizar, eu vou botar aqui um 2M, tá bom? E eu vou pegar tudo isso que está aqui e vou trazer mais para cá, beleza? E aí, para finalizar a questão, o que a gente pode fazer? Substituir o B. E acabou a questão. Então, isso aqui vai ficar sendo ó, 2M em cima, e embaixo fica sendo E, Mi0, NI, tá bom? Aí aqui vai ficar, ó, arco tangente, e aqui dentro eu também vou substituir, tá certo? Ó. Então, isso aqui vai ficar E, Mi0, NI vezes R, dividido por, então, MI, V. Beleza aí? Então, a gente fica com essa expressãozinha aqui, né? E aqui está a nossa resposta. Agora, para finalizar, vamos só ver aqui. Repara aqui, ó. A gente pegar essa solução que a gente fez, sair voltando aqui, a gente vai encontrar que é a alternativa D de dado, né? Ó. Então, espero que você tenha acertado a questão, tá? Se gostou, não esqueça de compartilhar, ativar o sininho, ficar atento para os próximos vídeos, tá? Seguir a gente lá no Instagram e conte comigo. Qualquer dúvida, sugestão, coloca aqui nos comentários que eu estou sempre observando, tá? E até mais. Fui!